Dando início às atividades para o painel de litígio sobre análise, convidando Excelente. o professor João Hélio, da Universidade Católica, doutor em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, em 2011, mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, atualmente é professor assistente da Universidade Católica de Pernambuco e ex-auditor fiscal do Tesouro Estadual da Secretaria da Fazenda de Pernambuco. Tem experiência na área de direito tributário, financeiro e administrativo. Professor João Hélio, por favor. Para participar do debate, convidamos o professor Hélio Oren, da Universidade Católica, graduado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em Direito Público pela Universidade Clássica de Lisboa, mestrado em Direito Tributário pela Universidade Federal de Pernambuco, doutorado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco e doutorado em Direito pela Universidade Clássica de Lisboa, pós-doutorado pela Universidade Clássica de Lisboa, PhD em Direito Constitucional Tributário, pós-doutorado pela Universidade Autônoma de Lisboa, Economia do Bem-Estar, juiz federal titular da Sexta Vara na Seção Judiciária do Estado de Pernambuco, havendo exercido a função de desembargador convocado no Egrégio Tribunal Regional Federal da Quinta Região, professor da Escola Superior de Magistratura do Estado de Pernambuco, professor titular da graduação do mestrado e do doutorado e membro do Conselho Superior e do colegiado do curso de Direito da Universidade Católica do Estado de Pernambuco, ex-procurador do município do Recife, ex-procurador do Estado de Pernambuco e ex-procurador federal. Tem livros e vários artigos publicados no Brasil e na Europa com ênfase em direito tributário, direito processual, direito constitucional e direito previdenciário. Professor João Hélio, professor Hélio Oren, consegue nos ouvir? Eu estou conseguindo bem agora. Vocês me escutam também, né? Pronto. Tá bem, muito obrigado. De antemão, falo para os dois professores. Para mim, pessoalmente, é uma oportunidade estar com esses dois professores, o meu orientador da minha dissertação de mestrado, meu avaliador, o professor João Hélio. Muito obrigado pela presença dos senhores aqui esta noite. Acredito que nós já podemos dar início, não é, à participação do professor Hélio Oren, falando sobre o tema litígio sob análise. Bom, eu agradeço, João. Eu não estou te vendo, mas eu acredito que vocês estejam me escutando, né? É um prazer estar aqui, ao lado de Juliano, ao seu lado, né? Para tentar, de alguma maneira, colaborar com o evento. Eu acredito que nós estejamos gravando o evento. Confirma isso, João? Esse evento está sendo gravado? Com certeza, está assim. Perfeitamente. Perfeitamente. Eu peço, Juliano está ligando agora para mim e saiu o vídeo. Eu peço que Juliano, então, exatamente. Então, o que eu primeiro agradecer a possibilidade de estar nessa gravação, estar com vocês, né, para falar um pouco, né, dentro deste seminário. Pelo que eu pude estudar, vocês já falaram no que diz respeito à inteligência artificial, não é? É algo extremamente importante, penso eu. Falaram também sobre a questão das fraudes, sobre as soluções alternativas de conflito, sobre o custo Brasil, sobre a questão da ética e da contabilidade, ou seja, o estabelecimento de pontes entre o direito e variados ramos, não é, do conhecimento humano. E esse último, pelo que me parece, seria o último período, né, o último bloco, o tema é litígios sob análise. Pensei muito, olha, depois de falar sobre esses assuntos tão significativos, o que é que eu poderia, né, com certeza, esses assuntos foram tratados de maneira muito eficiente, né, o que é que eu poderia, mesmo que pouco, acrescentar a esse evento que pela segunda vez participo. Então, a minha opção é, 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 foi a seguinte:
A gente vê permanentemente, quase que permanentemente no Brasil, questões de corrupção, questões de prevaricação, lavagem de bens, né? Por exemplo, ontem a gente viu a questão de PCC, Comando Vermelho, Liga do Norte, Irmão dos Irmãos, ocupando, segundo uma pesquisa da Universidade de Cambridge, cerca de 30% do Brasil. Então, 30% do Brasil, praticamente 30% do Brasil, praticamente 50 milhões de pessoas vivendo sob a égide, sob os ditames de organizações criminosas. Fui pesquisar quantas organizações criminosas nós temos no Brasil, quase 90. No Nordeste, em torno de 46. Pernambuco, Bahia, São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul. Quer dizer, é uma situação muito difícil e parece que essa é uma situação que não é só isolada do Brasil. Na América do Sul, nós estamos encontrando esse tipo de poder soberano. Que situação difícil. E se pode imaginar que as organizações criminosas apenas trabalham com drogas, tráfico de drogas, combustíveis, navios de petróleo, compra irregular de imóveis. Mas não é só. A gente verifica que essas organizações estão crescendo tanto e estão, como por exemplo, já em 2020, participando de fintechs, fundos de investimentos bilionários. Portanto, é um poder enorme que essas facções, que essas organizações estão assumindo no Brasil. E olha que o Brasil tem N instâncias de fiscalização, não é? Temos o Banco Central, a Comissão de Valores Mobiliários, as Receitas Federal, estaduais, o Ministério Público, os Ministérios Públicos Federais, os Ministérios Públicos Estaduais, não é? O próprio Poder Judiciário estadual, federal, além do mercado, né? Porque toda vez que essas instituições participam de maneira irregular, elas estão promovendo concorrência desleal, porque, note bem, as empresas que estão agindo licitamente não têm como concorrer com empresas que têm esse tipo de municiamento. Então, o que é que pode acontecer? O que é que pode estar acontecendo no Brasil? Porque essas não são as primeiras operações. Nós já estamos de há muito tempo verificando várias operações e quase sempre dentro de um procedimento similar a esse que foi visto ontem. Mas às vezes a população e mesmo parte da universidade, mesmo diante de tantos problemas, fala que o combate a essas operações significa destruir empresa, significa destruir emprego, significa dificultar ou mesmo inviabilizar o desenvolvimento nacional. Perceba. Portanto, seria realmente isso, essas medidas das receitas, né? Pelo que eu entendi, começou com São Paulo, a Polícia Federal veio bem depois, não é? Seria isso realmente medidas para destruir empresas ou para salvaguardar as empresas que buscam cumprir com os seus compromissos de legalidade, né? Seria destruir empregos ou para permitir que novos empregos, mas empregos que não são coligados com organizações criminosas, não é? Seria isso travar o desenvolvimento nacional? Eu penso que não. Respeitando a todos os que digam o contrário, eu penso que não é assim. Eu penso que nós precisamos ter uma certa confiança nas instituições do Estado, no Poder Judiciário, na Receita, no Ministério Público, no Banco Central, na Comissão de Valores Mobiliários. E essa confiança, ela só pode existir com a certeza de que, ocorridas essas operações, 2, 3, 10 anos depois, isso tudo não venha a ser anulado, porque são vários os casos anteriores, eu não vou elencá-los todos, embora eu os tenha aqui, mas são vários os casos anteriores onde processos são desenvolvidos, muitas vezes a partir da primeira instância, confirmados na segunda, no STJ, e se não no STJ ou no Supremo, esses processos são anulados, são encontrados vícios formais, e embora o fato tendo ocorrido, o dinheiro sendo
às vezes, pelo menos em pequena parte, devolvido. Mas quando eu digo pequena parte, na órbita dos bilhões. É interessante lembrar disso, porque nós estamos sempre lidando na órbita dos bilhões. Haja o caso do INSS, a Justiça Federal trabalha com o INSS, né? Então, em relação aos aposentados, foram bilhões que foram, ao que parece, os processos vão se desenvolver, que foram vigiados, né? Que foram suprimidos de pessoas idosas, né? Pessoas idosas que precisam desses dinheiros para comprar remédio para sobreviver. E mesmo assim, os processos que poderiam caminhar mais celeremente, esses processos não caminham com a mesma celeridade que outros processos. Então, o que fazer diante dessa assimetria de velocidade processual, a despeito do Código de Processo Civil, que já tem 10 anos, não é novo, né? Não posso chamar de novo o Código de Processo Civil. O que é possível fazer para, pelo menos, tornar é, 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 a população mais confiante, né? Confiante no Poder Judiciário, né? Tá acreditando que os procuradores, como foi dito há pouco, né? Eu fui procurador do município do Recife, procurador do Estado de Pernambuco, procurador federal, e eu sei que os procuradores são muito competentes, assim como os auditores, né? Eles erram, será que eles estão errando tanto assim, ao ponto de praticamente em todos os processos haverem a anulação ao final, né? E às vezes, depois da anulação, o processo retoma, mas retoma com a prescrição, né? Então, diante desse problema, ao meu ver, atual, antigo, mas atual, que eu pensei em desenvolver, eu sei que não terei muito tempo, né? Mas que eu pensei em desenvolver um pouco essa minha perspectiva, porque note, como foi dito, eu tenho contato com professores, né? Permanente, professores de fora do Brasil, alguns até me dizem, Hélio, talvez não valha a pena conversar sobre esses assuntos. Isso pode, inclusive, lhe prejudicar, não é? Então, reconhecendo essa possibilidade, com muito cuidado, não é? Eu vou, digamos assim, tentar traçar a minha perspectiva, o porquê disso ocorrer com tanta rotina no Brasil. E não haver, eu repito, nem sempre a reação que se imaginava pudesse ocorrer. Porque, é claro, diante de lavagem de bens, é impossível haver lavagem de bens se não houver colaboração, não apenas do setor, do próprio mercado, mas também de autoridades públicas. E lavagem de dinheiro não é outra coisa senão tornar aquilo que é ilícito em algo aparentemente ilícito. E não creio que com tantos bancos, né, participando disso, bancos às vezes sob a advocacia de pessoas muito competentes e próximas do poder, será que nós estamos sendo é, inaptos, não é, para tornar o Brasil um país mais confiável, um país onde há mais segurança jurídica, onde há mais equilíbrio, não é? Onde as autoridades públicas elas não apenas sejam equilibradas, mas também lidem com essas situações de uma maneira rápida e eficiente, que pode estar acontecendo com um país continental como o Brasil, né? Com um país que tem um gasto, se formos ao orçamento do Brasil, um dos maiores gastos com a educação, né? Para onde é que está indo esse dinheiro? Será que nós estamos conseguindo administrar bem um país com tantas potencialidades como o Brasil? Há pouco, na região norte, eh, foi pego um volume imenso de ouro. O que é que está acontecendo, né? Por que tanto ouro foi apreendido na região norte? E aí, diante de todas essas dúvidas, porque eu tenho mais dúvidas do que conclusões, né? Eu fui fazer um estudo e vou dar uma perspectiva. A minha perspectiva, vocês podem concordar ou não, as minhas hipóteses, para que, para que isso esteja ocorrendo. E sempre não vou falar sobre processo específico, não posso, né? A lei orgânica da magistratura me proíbe falar sobre processo específico, portanto, eu não vou fazer isso, mas dentro de uma visão geral,
eu vou tentar dar a minha opinião sobre o que é que pode estar ocorrendo no Brasil. Claro, seguindo a metodologia de Popper, né? Sempre permitindo o método da falseabilidade. Quer dizer, pessoas podem pensar bastante diferente de mim, e eu não vou ficar com raiva, não vou ficar chateado pelo fato de ter uma opinião infirmada ou de ter uma decisão alterada, não é? Mas a minha postura passa pelo seguinte: olha bem, não vou muito além, mas em 1888 ocorreu a abolição da escravatura no Brasil. Olha bem, e havia um projeto na monarquia no sentido de fazer com que esses escravos recentemente libertos tivessem terra para produzir, tivessem uma forma de conseguir sobreviver após a abolição. Não fossem jogados em favelas, que à época não existiam, mas começaram a existir. Então, mas os latifundiários, naquele período, quer dizer, os detentores de poder ficaram muito revoltados. Existiam outros fatores, mas já em 1889, quer dizer, um ano depois, veio a República. Mas note bem, e parece isso importante notar, República, no ponto de vista da palavra res pública, significa coisa pública. Então, se poderia imaginar que o Brasil saindo da monarquia e entrando na República, estivéssemos preocupados com a coisa pública. Talvez não. Talvez a República tenha sido proclamada no Brasil, e não pelo mal do Instituto República, mas talvez por causa da revolta dos latifundiários. Então, os latifundiários revoltados com a perda de um patrimônio, que é assim que se pensava, parte do Brasil pensava isso, a despeito do Brasil ter sido, salvo engano, um dos últimos países a proclamar a abolição da escravidão, mas isso não foi bem aceito. Não foi bem aceito pelo Brasil e também pela África, porque note que mesmo depois da abolição da escravatura, 3 estados africanos emitiram ofícios para o Brasil reclamando dessa mudança. Portanto, é também de se considerar esse fator, quando a gente imagina que, digamos assim, que atualmente se fala muito em pauta identitária. Então, quando se imagina que um negro está de acordo com um negro, nem sempre a gente vê o caso da África. Eu fiz uma série de palestras tratando com professores africanos, tratando do importantíssimo caso da África. E a gente verifica que a África é tribal. Então, nem sempre, digamos assim, o índio, que é o bem do índio, isso já é uma hipótese que eu coloco. Se fala muito de decolonialidade. Fala muito de que existem opressores, o colonizador, e oprimidos, o colonizado. Eu peço que a gente reflita que, às vezes, o colonizado, digamos, os índios, estavam em várias tribos, e tribos que se matavam ferozmente. Então, nem sempre essa relação é uma relação tão fácil de estabelecer entre opressor e oprimido. Às vezes, o opressor está do seu lado. Às vezes, o opressor é como você. E não deixa de ser opressor e não deixa de ser um opressor violento. Isso pode ser em qualquer, em termos de sexo, em termos de gênero, em termos de cor, em termos de raça, em termos de todos nós. Isso pode ser dentro de uma universidade, dentro de um tribunal, não é? Então, não se imagine que haja interesses tão semelhantes naquilo que diz respeito ao nosso semelhante. Então, podemos estabelecer grupos de opressão dentro de, de um mesmo conjunto. E me parece que isso seja uma reflexão importante. Ou seja, não imagine que porque uma pessoa está na favela e a outra também, não existe ali, existe aí um direito feito nas ruas. Me parece muito romântico. Esse direito das ruas pode ser um direito tremendamente opressor. Esses 30% do Brasil que estão submetidos a organizações criminosas, esses 30% estão com medo, com medo de serem a qualquer momento mortos, inclusive. Não é? Então, não é fácil.
a gente considerar que estamos falando de uma democracia, quando, na verdade, nós não ainda conseguimos perfeitamente trabalhar com o conceito de república. E se as coisas fossem públicas, se todos nós pensássemos assim, nós teríamos mais confiança de que os processos começariam e não seriam anulados. Teríamos mais confiança de que nós conseguiríamos, do ponto de vista da ordem interna, sim, porque a ordem internacional já começa a perceber isso. Mas do ponto de vista da ordem interna, que nós iríamos combater eficazmente as organizações criminosas. Tem mais de 80, eu estou citando PCC, Comando Vermelho, Liga do Norte e Irmão dos Irmãos, por causa dessa operação recente, né? Mas não são só esses. Existem e vem crescendo, vem dando filhos, filhotes, essas organizações. Então, será que nós estamos realmente em condições de combater isso? Olha, se a pessoa sair à noite, voltar da faculdade à noite no Brasil, inclusive em Recife, é um risco. A gente pode ser a qualquer momento assassinado, pode sofrer um assalto a qualquer momento. Então, a gente precisa saber em que medida, não é, o conceito de república poderia ser revitalizado ou vitalizado no Brasil. Cito aqui André Rebouças. Me parece que o projeto de André Rebouças, que foi perdido no tempo, aliás, eu creio que muitas vezes a gente nem conhece quem seja André Rebouças, um grande herói, da minha perspectiva. E olhe que a preocupação dele, morreu em Portugal, como, não sei se vem um professor português lá no seguido, né, no Funchal, na Ilha da Madeira, mas olhe bem, André Rebouças, ele, ao meu ver, é um engenheiro muito competente, negro, né? Ele previa uma possibilidade que o Brasil não quis seguir. Com a abolição da escravidão, deveríamos sim ter estabelecido condições mais dignas para o ex-escravo, não, o liberto, ter possibilidade de sobreviver e sobreviver bem, não é? E isso não ocorreu. Então, esse é o primeiro ponto que eu coloco para vocês sobre reflexão. Se nós vivemos realmente em uma república, se essas organizações criminosas não estão tirando de nós esse conceito, essa necessidade de sermos republicanos. Organizações criminosas, que eu repito, que não se resumem apenas a PCC, Comando Vermelho, Liga do Norte, Irmão dos Irmãos. Então, esse é o primeiro ponto que eu coloco em discussão. Vivemos em uma república, e se não estamos em uma república, é possível falar em democracia onde não temos uma república. O segundo ponto que eu coloco em discussão, e claro, aberto aos comentários de vocês, e detalhe, se não temos uma república, como é que a gente pode falar em pagamento de tributo, né? É importante, que tributo, vem, etimologicamente, provavelmente vem da expressão tribuir, é algo a ser distribuído. Mas distribuído de quem para quem? Via de regra, era uma tribo mais forte que se impunha a uma tribo mais fraca, né? Ou seja, essa tribo mais forte, ela dizia que, olha, eu só não vou te assassinar ou te estuprar porque você vai pagar um determinado valor para que eu não faça isso. Então, essa perspectiva do tributo é uma perspectiva muito distante de direitos humanos e direitos fundamentais. Será que sem república é possível se falar em uma tributação compatível com os direitos humanos, né? Compatível com a atenção à educação, à segurança pública, à saúde, a pagamento de seguridade social? Porque, olha bem, esses escândalos na seguridade social, não sei quantos bilhões, 40 bilhões, isso dá um certo, para mim, que já tem tanto tempo, né, trabalhando com ele, dá um certo desânimo. Não é? Como é que a gente vai falar em pagar tributo se há quem pense e realize esse desvio de dinheiro público? Então, para mim, tributação com responsabilidade social exige que nós reformulemos o conceito de república. Se não falarmos em república, não adianta a gente tentar combater fraude, falar em soluções alternativas, custo Brasil, falar em ética. Não tem como. Não tem como, porque as pessoas ficam desiludidas com essa ausência de república. Mas não é só. Eu coloco um outro tema em discussão.
para vocês, que é o seguinte: durante muito tempo, a partir de Montesquieu, pelo menos no Ocidente, se falava em separação de poderes. Então, a ideia de que se o poder não santifica ninguém. Então, se você concentrar todo o poder em uma só pessoa, né, a tendência não é funcionar muito bem. Daí se imaginou a necessidade de separar os poderes, né? Eles podem ser vários, mas admitindo, segundo a Constituição brasileira, que nós tenhamos o poder executivo, sei lá, o legislativo, o judiciário, né? Então, seriam três poderes independentes e harmônicos. Então, isso está escrito, aliás, no artigo 2º da Constituição Federal. Acontece, acontece que já nos anos 90, exatamente por falta de efetividade das normas constitucionais, se começou a querer que o Poder Judiciário é, 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 exercesse um certo papel ativista. Eu entendo, né? Não vinham as leis, muitas vezes que o Congresso Nacional não tinha como votar as leis, e o Poder Judiciário começou através, nem sei muito bem o que é isso, ação de descumprimento de preceito fundamental, mandado de junção, ação de inconstitucionalidade por omissão, começou a, inicialmente, a pedir, a recomendar que o Legislativo legislasse. Mas o que fazer se o Legislativo não legisla? Como é que se vai reagir a isso? Só tem um problema. Aliás, eu escrevi ainda na época do meu doutorado sobre esse problema. Porque, às vezes, o Legislativo não legisla porque não quer legislar. Note bem, existe uma grande diferença entre a lacuna, olha, não legislou, mas deveria legislar, e o silêncio eloquente. Não legislou porque não quer legislar. O silêncio é uma manifestação de vontade. Pode ser positiva, pode ser negativa. Então, não é porque você telefona para alguém, olha, vamos sair sábado à noite, essa pessoa não responde, você imagina que ela está tímida. Ela pode simplesmente não estar querendo sair sábado à noite com você. Então, essa diferença entre lacuna, que o Poder Judiciário poderia preencher através desses instrumentos processuais que eu falei há pouco, não é? Normalmente importado dos Estados Unidos, porque, note bem, a nossa tradição, já desde a Constituição de 1891, a partir do Rui Barbosa, é uma tradição de cópia, né? Estados Unidos do Brasil, era assim que se chamava, na Constituição de 91. Então, nós temos uma certa tradição de copiar a Constituição norte-americana. Anotem isso. Pois bem, mas, assim, o judiciário começou a ser ativista. De início isso era elogiado, depois começou a ser criticado. Mas não, só que esse ativismo, ele deu fruto, ele deu filhotes. Por exemplo, o CNJ. O CNJ também vem agindo tal qual o Supremo Tribunal Federal. Aliás, é até razoável que assim o seja, porque o presidente do Supremo é o presidente do CNJ. Então, por exemplo, na promoção de juízes, existem normas, existe a norma constitucional que trata da promoção dos juízes, existe também a lei orgânica da magistratura, que trata da promoção dos juízes. Existem leis, mas o CNJ, a partir de princípios, não é, considerou que era possível ir além da lei. Então, embora existindo a regra legal, a partir de princípios, em novas leituras de princípios antigos, não é? Talvez isso seja neoconstitucionalismo, não é? Que não é algo unânime na Espanha, muito longe disso, não é? Começou através de princípios, afastar as regras. Então, você já começa a ter, fixados pelo CNJ, critérios que não previstos em lei para efeito de promoção. Mas, é claro, como há uma certa identidade entre o CNJ e o Supremo Tribunal Federal, esses critérios são, às vezes, até afastados por alguns tribunais intermediários, mas mantidos pelas instâncias superiores. E essa é uma questão que eu também coloco, da separação de poderes. Em que medida cabe ao Poder Judiciário legislar? Lei Geral de Processamento de Dados. Tem uma lei, você pode não gostar. Aí o Judiciário afasta a lei e, com base em princípios, estabelece uma outra lei que ele considera melhor, não é? E diz, olha, legislativo, vamos legislar de acordo com o que eu legislei. Mas quem disse que o legislativo quer legislar daquela maneira? Então seria ali um silêncio eloquente, quis legislar de uma outra maneira. Então, até aí se pode dizer, bom, é o que vem acontecendo. Mas eu vou além com dois outros aspectos. Primeiro, o Brasil está se aproximando dos BRICS. E, portanto, quando o Brasil se aproxima
da Rússia, da China, né, do Irã. Existe uma legislação nesses países. Eu fiz recentemente, a parte do grupo de pesquisa, eu convidei 2 juízes federais, nós tentamos estudar, estudamos e comparamos a Suprema Corte dos Estados Unidos, com 9 juízes, e a Suprema Corte Popular da China. E um aspecto, eu não vou ser cansativo, foram mais de 2 horas, nós discutimos, fizemos esse estudo comparativo, está no canal do grupo de pesquisa, quem tiver interesse, Elioren Campos e YouTube, basta entrar que vai ver, nós temos mais de 340 vídeos. O último foi sobre isso, comparando a Suprema Corte Popular da China e Supremo Tribunal, o Supremo Tribunal norte-americano. Lembrando que os Estados Unidos, eles nasceram com o Supremo Tribunal, não é? Porque era uma confederação, não havia necessidade na perspectiva dele, de fazer uma federação, e aí o Supremo, praticamente o nascimento dos Estados Unidos, é, transferência da confederação para a federação, uma corte suprema dos Estados Unidos é praticamente simultâneo. Então, os Estados Unidos surgiram a partir de uma Constituição. A gente pode discutir se aplica ou não aplica, mas essa Constituição dos Estados Unidos ela já vem do final do século XVIII. Não é muito tempo, o que note. A China tem um sistema completamente diferente. E talvez o Brasil, que copiava os Estados Unidos, e, de algum modo a França, né, falei em Montesquieu, pode querer copiar esse outro sistema, o sistema chinês, que vem crescendo bastante. E por isso eu fui estudar o sistema chinês. Então, o Supremo Tribunal Popular da China tem cerca de 400 juízes. O concurso é um concurso muito difícil. Pela pesquisa que nós fizemos, é um concurso muito difícil. Só que tem um detalhe. O juiz, acaso deu uma decisão, a despeito de passar por um concurso muito difícil, acaso deu uma decisão que contrarie o Partido Comunista Chinês, esse juiz pode ser afastado do cargo de juiz e a sua decisão pode ser suspensa. Ou seja, não existe um poder judiciário independente, autônomo, não. O poder judiciário, de alguma maneira, faz parte do poder executivo. Isso já foi assim no Ocidente, não é? Eu lembro que na época do Rei Sol, do Luís XIV, não é? O rei podia tudo, ele era absoluto. E claro, quando você pode tudo, você quer decidir algumas coisas, mas ele tem algumas outras coisas que você não quer decidir. E você passa para funcionários do rei. Essa é a origem do poder judiciário no Ocidente. Não é algo tão antigo assim. São os funcionários do rei. Decidiam aquelas questões que o rei não queria decidir. Então, é possível que a gente está falando aí de 300 anos, não é tanto assim, né? Enquanto a China já tem uma tradição, é um império, tradição de 5.000 anos. Então, como é que você pode exigir da China que vai copiar o Ocidente, quando a China tem muito mais tradição do que os países ocidentais? Até porque, lhes digo, talvez com 1,3 bilhão não fosse possível governar através de democracia. Então, não falo isso com nenhum tipo de brincadeira, Não, não, não. É refletindo mesmo. Talvez uma população tão grande, de 1,3 bilhão, não pudesse ser governada por uma democracia. E, sendo assim, um partido único, né, não democrático, talvez fosse o caminho. A Argentina vem se desenvolvendo, ao que parece, economicamente, bastante. A gente vê hoje em dia qualquer pessoa. Ela vai comprar um produto chinês, uma saia, uma calça, né, porque é mais barato, é, muitas vezes de boa qualidade, não é? Muito mais barato, e isso é uma consequência do capitalismo, claro, né? Então, se é mais barato, em um país como o Brasil tem que pagar tributo, não é por custo do Brasil, tem que pagar previdência, não é por. Em um país como a China não funciona assim. Então, é tudo mais barato. Então, as empresas foram para a China pensando em reduzir custos. Foram para determinadas regiões pensando em reduzir custos, ter lucro maior. Foi por bondade, né? E a China, que não copia Buda, porque vocês devem ter acompanhado no caso do Tibete, né? Então havia o monge tibetano, o líder dos monges tibetanos, né? Ele é reencarnado. Ele diz quem vai reencarnar. Pois a China disse que, embora não seja um regime comunista, né? Não acredita em Deus, mas tem estabelecido regras para a reencarnação
do monge do Tibete, do monge-chefe do Tibete. Quer dizer, isso é interessante pensar. Quer dizer, embora não acreditando em Deus, quer fixar regras para que aquela pessoa que vai assumir, é, entre aspas, o poder no Tibete, não seja qualquer pessoa, com regras para reencarnação. Isso é muito pitoresco. E não só. Mesmo com relação à religião católica, os bispos que funcionam na China precisam passar pelo Partido Comunista, pela autorização, pela homologação do Partido Comunista Chinês. Talvez compatível. 1,3 bilhão, como é que se vai organizar isso tudo? Não foi fácil. O Mao Tse-tung, quando assumiu o poder, não era, a situação não era tão melhor, muita fome, mas Mao Tse-tung, no período Mao Tse-tung, que foram 70 milhões de mortes, e bem, gente, para mim é assustador, né? Para mim é assustador. O plano de desenvolvimento, para mim, foi assustador, para mim, para um ocidental. Ou seja, você estabelecia é, cotas, cotas para a China queria se industrializar, para que o pessoal do campo, a China naquela época era agrícola, né? Para que o pessoal do campo produzisse cotas cada vez maiores a cada ano para levar para o pessoal da cidade que estava industrializando a China. Só que teve problemas com a natureza. E aí? A natureza não estava permitindo que a plantação, o cultivo crescesse. E aí, mesmo assim, eram retiradas as cotas cada vez maiores. Isso provocou uma fome brutal, em torno de 30 a 40 milhões de pessoas mortas. Claro, alguns podem defender, olha, mas agora está melhor, valeu a pena. E aí é interessante notar, quando a gente coloca o coletivismo acima da liberdade individual, acima do indivíduo. Olha, me parece, na população antiga, isso já ocorreu. O coletivo acima do indivíduo. E isso tudo, essa reflexão que eu faço, que é uma alternativa, né? Uma alternativa que o Brasil pode pensar em seguir, em se aproximar de outros regimes jurídicos, né? Que não os democráticos. Eu lembro o Comitê Gestor do IBS. Porque note bem, o Comitê Gestor do IBS, 54 membros. Olha bem, o Comitê Gestor do IBS tem poderes executivos, administrativos, normativos e decisórios. Olha bem, a gente está pegando o mesmo comitê. O nome comitê não é preciso que eu repita para vocês, né? Embora sejam cerca de 400 juízes que compõem o Supremo Tribunal Popular da China, existe um comitê, né? Para exatamente regulamentar, regular essa, essa questão, se cumpriu ou não cumpriu, se deve ser excluído aquele juiz ou não, por não ter cumprido as diretrizes do Partido Comunista Chinês. Então, o comitê gestor, ele enfoca, ele encampa todos esses poderes. Não acho que seja fácil em relação ao IBS, mas é um imposto muito importante, não é? Fruto da conjugação do ICMS e do ISS, claro, tem um período que eu não sei qual vai ser, acho difícil que alguém saiba com exatidão de transição, né? Eu não acho que seja fácil. O que eu ouço é que muitas pessoas estão querendo participar do comitê gestor, né? 27 membros representando o Distrito Federal, mais os 26 estados do Brasil, até que fecha, mas são o quê? 5.600 municípios? Como é que a gente vai escolher os 27 membros representando os municípios? Mas o que eu vejo é muita vontade. Inclusive, o próprio CNJ já fez uma comissão para trabalhar, né, sobre como deveria ser o comitê gestor. Eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista com um grande jurista de São Paulo, professor titular de Direito Financeiro, sobre isso, né? Também está, se vocês quiserem assistir as entrevistas, eu queria muito que vocês assistissem, né? Tá lá no Hélio Oren Campos e YouTube. Entra fácil. Se gostarem, comentem, critiquem, dentro da perspectiva de Popper, né? Critiquem, mostrem que aquilo está errado, tal, mas é uma preocupação que eu tenho. Comitê Gestor do IBS, enforcando tantos poderes. Então, esse é um segundo ponto. O primeiro ponto que eu coloquei em discussão foi república, coisa pública. Será que o brasileiro tem essa noção? Será que os poderes têm essa noção de... Alô? Eu passei do tempo, gente. Ô, doutor Hélio, é por conta do tempo, eu pediria o senhor Claro. o prazo agora de 5 minutos, por gentileza, viu? Perfeito, João, perfeito. Eu só tenho a agradecer. Eu falei da questão da república, tenho dúvida se a gente tem esse conceito de república no Brasil, e isso dificulta profundamente o pagamento de tributo, a não existência de fraudes, as soluções alternativas, o custo do Brasil. Falei da questão da separação de poderes, talvez nós estejamos caminhando para um novo passo, não sei se isso é o melhor caminho, mas eu acho que o principal
eu deixei para o fim é a questão da educação. Porque tudo isso passa pela educação. Olha bem, e quando eu falo em educação, eu não queria falar sobre uma perspectiva muito ampla, muito pouco objetiva, eu quero ser bem objetivo. Olha, eu estou falando de MEC e Conselho Nacional de Educação. Na minha perspectiva, quem participa do Conselho Nacional de Educação não é o povo. Normalmente as pessoas do povo, elas estão lutando pela sobrevivência. Então elas não estão, talvez nem saibam que existe um Conselho Nacional de Educação fixando diretrizes, itinerários, sobre como é que a educação do Brasil deve caminhar, se deve caminhar como está caminhando atualmente, se deve ser mais tradicional, mais progressista, mais conservadora. Aliás, todo mundo quer conservar alguma coisa. Aquilo que ela gosta, todo mundo, progressista ou não, quer conservar. Né? Então, será que então a participação, quem é que pode estar participando do Conselho Nacional de Educação? Talvez pessoas que têm um estilo de vida, né? Um modo de pensar o mundo e, reflete. Me parece que a gente precisaria também refletir sobre como funciona o MEC, precisaríamos também refletir sobre como funciona o Conselho Nacional de Educação, se é isso mesmo que nós queremos, porque, olha bem, nós estamos numa situação, ao meu ver, não só tributariamente difícil, até está arrecadando muito, não é? Mas nós estamos em uma situação de falta de confiança. É a minha perspectiva. Precisamos confiar, precisamos ter motivos para confiar na nossa República, precisamos ter motivos para confiar se realmente é isso que nós queremos, a separação de poderes e apostar nisso. Precisamos saber como está funcionando o Conselho Nacional de Educação, mas se é isso mesmo que nós queremos. Olha, eram 5 minutos. Eu quero agradecer a possibilidade de ter participado. Dia de sexta-feira é um dia muito difícil para mim, não é? Mas eu queria agradecer a possibilidade de estar com vocês, né, de ainda estar com vocês. Né? Pode ser que eu precise sair, é um dia muito complicado, dou aula à noite também, não é? Então, é isso, agradecer a possibilidade de participação, e dizer que, é claro, essas minhas reflexões não poderia ser diferente, né? Algumas pessoas podem concordar, ou talvez a maior parte não concorde. Foi o melhor que eu pude fazer para tentar contribuir com esse evento que já tratou de assuntos tão importantes, né? Inteligência artificial, fraudes, soluções alternativas de conflitos tributários, custo Brasil, ética, contabilidade. Na minha opinião, é difícil funcionar se nós não eh, consolidarmos uma ideia de república forte no Brasil e uma ideia, digamos assim, uma opção por uma educação que realmente permita a liberdade de pensamento, que não provoque medo, né? E respeito, e instigue respeito nas pessoas mais plurais, nas pessoas com pensamentos mais plurais. Era isso que eu queria falar. Muito obrigado, João. Muito obrigado a todos que estão aí e que me escutaram. Muito obrigado. Não sei se escutaram. Agradeço as palavras do professor Hélio Oren. Em virtude do avançar da hora, e por nós termos começado atrasado, não vai ser possível nós fazermos um debate sobre questões que seria muito importante, inclusive nesse módulo, como, por exemplo, a questão das notas fiscais eletrônicas, a questão dos cruzamentos de dados, informações disponíveis nos bancos de dados oficiais e a chamada contabilidade preventiva. Mas eu não poderia deixar de dizer, ou de externar uma certa perplexidade que eu tenho, até tomando como mote a fala do Dr. Hélio, porém, do avanço dessas organizações criminosas, país como o Brasil, onde nós temos um dos sistemas bancários mais informatizados do mundo. O sistema bancário brasileiro rivaliza com, acredito eu, com os principais países tecnologicamente desenvolvidos em termos de informatização. A Receita Federal brasileira totalmente informatizada. E um sistema de notas fiscais eletrônicas que, para mim, é uma grande falácia, né? Que foi vendido como o fim da
corrupção, o fim das operações ilícitas, mas que não deixa de ser um sistema de controle. E nada disso, na verdade, se mostrou eficaz no combate aos crimes financeiros, à sonegação fiscal e, acima de tudo, à lavagem de dinheiro decorrente do tráfico de drogas e, sobretudo, da corrupção. E, no nosso caso, é muito pior, acredito eu, do que o próprio tráfico de drogas. Então, eram essas as palavras que eu gostaria de dizer para encerrar esse módulo, porque nós vamos ter em seguida uma palestra do Dr. Joaquim. Então, dou por encerrado esse módulo, passo a palavra ao professor Raimundo Juliano, acredito que vai fazer a apresentação, e dou por encerrado. Muito obrigado a todos. Retomando as atividades, gostaria de convidar o professor Raimundo para compor a mesa. Professor Raimundo. Professor Raimundo. Para o encerramento do nosso último painel, gostaria de chamar o professor conferencista Joaquim Freitas da Rocha, professor da Escola de Direito da Universidade do Minho e investigador do Núcleo de Estudo de Direito das Autarquias Locais, diretor do Departamento de Ciências Jurídicas Públicas da EDUM, diretor do mestrado em Direito Tributário e Fiscal da EDUM, elemento integrante da Comissão Diretiva dos Mestrados em Direito das Autarquias Locais e Direito da União Europeia, da EDUM, formador na Ordem dos Advogados e no Centro de Estudos Judiciários, autor de diversas obras monográficas e periódicas nos domínios científicos do Direito Constitucional, Direito Financeiro Estadual, Regional e Local, Direito Tributário e Direito Fiscal, em exercício de diversos cargos de gestão no domínio universitário, possui doutorado em Direito, Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade de Coimbra em 2007, tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Público. Professor, seja muito bem-vindo. Já estamos no final, realmente no final da tarde, quase ingressando na noite. Para não tomar mais tempo, eu vou me reservar para fazer o encerramento formal. De plano, eu quero fazer um agradecimento ao Dr. Joaquim Freitas, que a Universidade do Minho Braga, igualmente, professor Pablo Tito de la Cana, que está aqui conosco, que fez a abertura, e o professor Joaquim para o encerramento. Nada melhor a assinar a demarcação deste evento, né, com essas intervenções. Assim sendo, professor, a você, simplesmente para encerrar o debate. Muito obrigado. Sou eu quem agradece, naturalmente. Muito boa tarde a todos. Primeiras palavras de saudação institucional a quem tenho a honra de ter aceito o convite, em primeiro lugar ao Unicap, na pessoa do professor Raimundo Juliano. É a primeira vez que estou aqui no estado de Pernambuco, na cidade de Recife. Espero que não seja a última, espero ter a oportunidade de voltar mais vezes, gostei bastante. E em segundo lugar, também saudar institucionalmente o Tribunal Regional Federal da Quinta Região, que aqui nos acolhe tão bem e no fundo sinalizar um pouco esta valorização que eu sempre faço, e vão ver isso aqui, do Poder Judiciário.
Eu acho que é uma ponte muito proveitosa àquela que se pode estabelecer entre a Academia e o Poder Judiciário. Na verdade, temos aqui o signo, quer da Unicap, quer do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, que simboliza precisamente isso. Eu gostaria de partilhar convosco algumas ideias sobre a temática geral da hiperlitigiosidade. Não vou, porque acho que seria um desrespeito em todos, quer os que estão aqui, quer os que estão, os que remotamente nos possam vir a ouvir. Não vou falar do sistema português. Eu vou fazer aqui uma mimetização, uma repetição, ou uma aula sobre o sistema português. Até porque muito disso já está escrito, seria facilmente visível. Eu gostaria de partilhar convosco algumas ideias sobre a temática da hiperlitigiosidade em abstrato. Porque parece, e é o ponto de partida, que temos refletido muito e discutido muito esse tema, mas do ponto de vista prático. E eu ainda sou daqueles que acreditam que os temas têm que ser estudados teoricamente. Porque senão o que nós temos é um conjunto de palpites, de opiniões, de achismos sobre os temas, em que cada um vai dizendo aquilo que não será muito diferente de ver aqui, numa mesa de um painel, e dizer numa conversa de um café. Portanto, as questões têm que ser estudadas teoricamente. Parece-me que falta isso. Não vou ser agressivo, aliás, peço ao professor Raimundo para me interromper quando estiver mesmo no limite do tempo. Mas eu digo isto porque sempre que eu falo, designadamente aos meus alunos, em conferências, em seminários, sempre que eu falo em teoria, as pessoas ficam logo um pouco retraídas e pensam que vem aí uma enchente de aborrecimento. Vou tentar que isso assim não seja. Apenas transmitir-vos a ideia de que, para resolvermos e para que o legislativo, a administração, os tribunais possam resolver algo, designadamente o domínio da litigiosidade, é preciso conhecer os tratados prévios. E o que nós vemos, que falo de Portugal, que falo da Europa em geral, da União Europeia, e se calhar também do Brasil, nós vemos são soluções legislativas, que são remendos feitos no momento, por impulso, sem conhecimento, nem digo da realidade, sem conhecimento teórico, efetivo, daquilo que são essas soluções. Portanto, vou começar a minha intervenção por aquilo que me parecem ser as principais causas desta hiperlitigiosidade, assumindo que a hiperlitigiosidade é má, porque poderá não ser, pode haver hiperlitigiosidade, porque as pessoas veem os seus direitos violados e sentem-se quase na obrigação de reagir. Mas vamos, em primeiro lugar, ver as causas da hiperlitigiosidade e depois, em função disso, eu vou tentar trazer aqui alguns tópicos não é de solução, mas de superação de alguns destes problemas em modo de índice abstrato, teorético, em modo de reflexão. Antes disso, 2 pontos para que saibam quem está aqui a falar, para apresentar o discurso e para enquadrar. Nem tudo o que eu vou dizer é suscetível de adesão, há coisas com as quais as pessoas concordam, mas assim, conhecendo-me, conhecerão melhor também depois as soluções. Primeiro, hoje em dia, as redes sociais, a digitalização, o acesso a bilhões de possibilidades de informação, existem muitos desencontros comunicativos. Enquanto eu abordo a realidade do ponto de vista do direito, do lado do lado, responde-me alguém na mesma realidade, hiperlitigiosidade, do ponto de vista da gestão ou da economia. O que é que eu quero dizer com isto? Aquilo que um economista pensa sobre a eficácia de uma decisão de um tribunal não é exatamente o mesmo que diz um jurista ou que pensa um jurista. Pode haver soluções que são economicamente, ou financeiramente, ou contabilmente muito apelativas, mas que juridicamente são inaceitáveis porque são inconstitucionais. E o contrário. Pode haver soluções juridicamente muito valiosas e aproveitáveis, mas que, por exemplo, politicamente são desastrosas, porque qualquer ator político que levasse à prática aquelas soluções jurídicas maravilhosas perderia as eleições logo a seguir. Portanto, chamar a atenção para esta ideia da teoria dos códigos comunicativos. O código comunicativo que vou aqui usar é o da ciência jurídica, do direito, da normatividade. Eu vou falar de princípios e de regras. Vou falar de tribunais e de separação de poderes. Provavelmente isto que eu vou dizer, do ponto de vista do código comunicativo, da economia, da gestão, da sociologia, ou de outra, ou até da ética, ou até da religião, poderão ser eventualmente dissonantes. Não há uma verdade absoluta. O que eu vou aqui falar é apenas e só de direito. Em segundo lugar, apesar de não haver verdades absolutas, eu acho que há coisas que são intangíveis. Há coisas que não se podem mexer nunca. Seja qual for a solução para os problemas que temos à nossa frente, há tópicos
que são intangíveis. Curiosamente, na última intervenção já falamos de um, e já antes. Para a prática, há dimensões constitucionais que são absolutamente inarredáveis. A dignidade da pessoa humana e a preservação dos direitos fundamentais, não é de todos, claro, mas a preservação dos direitos fundamentais essenciais não pode ser posta em segundo plano em homenagem a uma ideia de eficiência judicial, por exemplo, ou eficiência legislativa. E, em segundo lugar, além da dignidade humana, a separação de poderes e a independência do judiciário. Eu também não sou nada simpatizante da ideia, exposta na última intervenção, do judiciário demasiado ativista. Eu não acho que um juiz deva ser legiferante, até porque não tem legitimidade democrática para isso. Mas o oposto. O juiz também não é um servidor estadual. O juiz não é um funcionário administrativo. Tem que ser dadas garantias absolutas de independência objetiva e subjetiva aos juízes. Porquê que eu digo isto? E agora vem o primeiro ponto polémico. Pelo menos em Portugal. Porque existem hoje muitas pessoas que se auto-intitulam juízes que não são juízes. Podem julgar, podem ser árbitros, podem estar num órgão que se chama tribunal, podem fazer algo que é resolver litígios, mas não são juízes, porque não são nem objetiva, nem subjetivamente independentes. Um juiz só deve obediência à lei. Lei no sentido de norma jurídica. Qualquer, como dizem os franceses, qualquer soi-disant juiz que tem que prestar vassalagem ao poder político, ao poder económico, ao poder administrativo, ao poder militar, pode ter muitos nomes. Aliás, pode ter o nome de juiz, mas materialmente pode ser muitas coisas, mas não é juiz. Portanto, a independência do judiciário é um pilar essencial de um Estado de Direito. E confesso, em Portugal, em Espanha, por exemplo, na União Europeia, creio que este pilar que é inabalável, pelo menos para já parece-me que é absolutamente sustentável. Tenho algum receio que no Brasil se comece a ver isso. A corroer o pilar da independência do judiciário. E esta é a segunda ideia que queria aqui transmitir. Isto é completamente inabalável. Não se pode tocar nisso. Dito isto, então, feitas estas duas ressalvas prévias, código comunicativo típico do direito e independência e intangibilidade do judiciário, vamos então falar da hiperlitigiosidade. Sinalizei aqui 4 fatores que, na minha perspectiva, em geral, há muitos outros, mas em geral podem contribuir para que exista este excesso de litigância. Primeiro, já foi falado aqui logo até nas palavras nas sessões de abertura, a confusão legislativa. São fatores que se imputam ao legislador. O próprio legislador, designadamente tributário, é extremamente complexo. Não só torna o sistema tributário complexo, com uma sobreposição, com várias camadas de tributos, que às vezes são impostos, outras vezes são taxas, outras vezes são contribuições, outras vezes não sabemos o que são, e isto leva a que o destinatário não consiga perceber realmente o que e por que está a pagar. Mas mais do que isso, do ponto de vista jurídico, as alterações legislativas são constantes, confusas, e os operadores, os aplicadores da norma jurídica, muitas vezes não sabem qual é a norma que se aplica, ou pior, não sabem qual é a norma, mas não sabem qual é a versão que se aplica, porque às vezes há efeitos retroativos, retrospectivos, repristinatórios, enfim, depende dos casos. Isto leva a que o sistema tributário seja completamente quase não transparente para um normal destinatário. Quando digo um normal destinatário, é um normal contribuinte. O contribuinte respeita o tributo se o conhecer. Se ele vê uma névoa à sua frente e vê que está a pagar algo e não sabe o quê e porquê é que está a pagar, normalmente não, é natural que isto potencie a litigiosidade. Há muitas questões, aqui temos pouco tempo, há muitas questões associadas a esta ideia de confusão legislativa, inflação legislativa. Pelo menos em Portugal, e aqui no Brasil também já vi que existem várias decisões, designadamente do STF, que aludem a esta temática, mas pelo menos em Portugal, uma das questões mais problemáticas em matéria financeira, tributária e fiscal é a questão daquilo que os alemães chamam o Bepackungsverbot, as normas tributárias ou as normas orçamentais extravagantes, os riders, o chevalier budgetaire, isto é, aproveitar-se das leis orçamentárias para colocar lá tudo e mais alguma coisa. Isto leva a que a legislação tributária, pelo menos em Portugal, é varrida anualmente com uma série de alterações
e as leis orçamentárias têm centenas, para não dizer milhares de artigos, que leva a que, muitas vezes, temos alterações aos tributos, aos impostos mais importantes, escondidas numa miríade de linhas e de números que um normal destinatário não sabe que está ali. E depois pensamos, aquele grupo não pode ter um tratamento fiscal privilegiado, porque isso é ilegal e inconstitucional, não há base legal. Mas depois vamos ver o artigo 321, número 14, a linha O, que ninguém leu, que ninguém viu, que passou no Parlamento, tem lá uma exceção fiscal para aquela pessoa em específico. Portanto, a primeira grande causa desta repulsa e desta litigiosidade excessiva, parece-me, é culpa do legislador. Concomitantemente, quando chegarmos às tentativas de superação, se calhar uma das tentativas vai ser exatamente esta, o legislador ter que ser mais claro. Falaremos disso. Em segundo lugar, culpas do fisco, da Fazenda Nacional e da Administração Tributária. Eu sou académico, portanto, eu não sou advogado, nunca fui, não sou defensor do fisco, nunca fui, e não vou ser. O meu discurso é completamente inócuo. Mas não me alinho naquele conjunto de pessoas que acha que o fisco faz tudo errado e os contribuintes são os pobres coitados, desamparados, à mercê de um monstro. Agora, temos de compreender que o fisco faz muitas coisas erradas. O que eu vou dizer agora é um bocadinho teórico, mas é importante, principalmente aqueles que estejam aqui que gostem de direito constitucional e de direito público em geral. A noção de interesse público. O fisco, assim como as polícias, assim como os parlamentares, assim como os professores das universidades públicas, assim como os militares, existem para servir o interesse público. E servir o interesse público é servir bens constitucionalmente protegidos. A saúde, a educação, a justiça, a redistribuição da renda ou do rendimento, a proteção da infância, a proteção da velhice, etc. Parece-me que o fisco, o português, seguramente, o espanhol não sei, mas o brasileiro parece-me que também confunde interesse público com interesse na arrecadação da receita. E isto é muito importante do ponto de vista processual, no nosso caso em Portugal, procedimental, do ponto de vista do processo administrativo. Pensem na hipótese em que, num determinado processo administrativo tributário, o fisco tem na sua posse elementos probatórios que favorecem o contribuinte. E levanta-se a questão: o fisco pode ou deve trazer para o processo aqueles elementos que, se forem considerados, vão favorecer o contribuinte, vão levar a uma exoneração ou uma isenção tributária? Todos diríamos, claro que sim. O fisco está obrigado, ex officio, a trazer para o procedimento ou para o processo todos os elementos probatórios, seja a seu favor, seja a favor do contribuinte. Aí existe um princípio que é o denominado princípio do inquisitório, e já agora, o princípio da descoberta da verdade material. O que interessa a uma entidade pública, seja qual for, é descobrir a verdade material e, se o contribuinte tiver que pagar, paga. Se o contribuinte tiver que receber, recebe. O que é que acontece? Há uma perversão. O fisco atua sempre, não é a maior parte das vezes, é sempre como coletor de impostos, como cobrador de impostos. O que leva a que, pelo menos em Portugal isto acontece muitas vezes, em procedimentos tributários e previdenciários, as entidades públicas têm na sua posse, por exemplo, atestados médicos, atestados de residência, documentos relevantes que seriam favoráveis, documentos ou outras provas, que seriam favoráveis ao contribuinte, mas não os leva ao procedimento. Porquê? Porque confunde interesse público na descoberta da verdade material, que devia valer para os dois lados, com interesse público na arrecadação da receita. Eu compreendo que os impostos são fundamentais e têm que ser arrecadados. Agora, têm que ser arrecadados com base na verdade material exata. E então, a segunda causa de litigiosidade parece-me passa por esta ideia. Pelo fisco ter uma ideia, uma percepção enviesada, uma percepção restritíssima do que é o interesse público. Interesse público tributário não é, também é, mas não é necessário e exclusivamente interesse na arrecadação da receita. Aliás, basta pensar, se fosse uma questão apenas da arrecadação da receita, o Estado podia perfeitamente privatizar o serviço, colocar uma empresa privada a cobrar e desvinculava-se de muitas obrigações. E se calhar era muito mais eficiente a cobrar a receita. Portanto, não é um problema apenas de coleta de imposto ou de coleta de tributo. E claro que quem vê o fisco, às vezes, a ser injusto, aumenta o seu ânimos litigandi, a sua reação adversa ao fisco. Portanto, além de um legislador confuso, temos uma administração tributária, uma administração fazendária um pouco enviesada na percepção do interesse público constitucionalmente previsto. Em terceiro lugar,
também os contribuintes têm culpa. Porque também os contribuintes têm uma percepção errada daquilo que são os seus deveres e direitos fundamentais. E aqui, se me permitem, acho que posso fazê-lo, porque uma das vantagens da academia, precisamente essa, é termos liberdade. Acho que no Brasil a situação é mais visível. Isto é, o cidadão, não todos, infelizmente não todos, mas o cidadão comum tem muita percepção dos seus direitos constitucional e legalmente previstos, do seu direito à saúde, do seu direito de acesso à educação, do seu direito ao lazer, do seu direito ao trabalho, do seu direito à reunião, do seu direito à manifestação. Agora, as Constituições prevêem, ao lado de direitos, deveres. Por exemplo, e só para falar da Constituição Portuguesa, nós temos previsto o dever fundamental de proteger o ambiente. Nós temos previsto o dever fundamental de proteger a saúde. Nós temos previsto o dever fundamental de pagar impostos. Já todos ouviram falar com certeza na célebre tese do professor Casal Tanabeis, um colega meu de Portugal. A tese dele chama-se mesmo o dever fundamental de pagar impostos. É um dever fundamental. E também, do mesmo modo que o fisco tem uma percepção errada, também muitas vezes os contribuintes e os cidadãos a têm. Os contribuintes têm uma percepção de que podem, e de facto podem, exigir do Estado prestações, designadamente sociais, no domínio da previdência, da educação, da proteção do velhice, da proteção da infância, mas o contrário, também têm deveres. E a questão é um pouco uma lógica quase retributiva. Pelo menos vemos isto em Portugal. A maior parte das pessoas, ou pelo menos uma grande parte das pessoas, significativa, das pessoas que reclamam que os serviços de saúde não funcionam, o que já agora é mentira, que reclamam que o serviço de educação é mau, o que também parece que é mentira, são exatamente as mesmas que, se calhar, no dia anterior, sonegaram a receita tributária e não declararam ao fisco aquilo que deviam ter declarado. Por exemplo, têm o seu escritório de advocacia e não passaram o respectivo recibo ou fatura e sonegaram aquela receita. Mas no dia seguinte estão a reclamar que o Estado não atua ou atua mal. Portanto, também esta ideia, esta percepção de ausência de deveres fundamentais, que justiça seja feita, parece-me, em certos ordenamentos europeus está muito mais enraizada a ideia de dever fundamental e a ideia de ética tributária. Esta falta de percepção de deveres, que é uma questão jurídica, também leva a que muitas vezes as pessoas, quando têm que pagar, sentem-se uma certa repulsa ao tributo. E, por fim, em quarto lugar, para os senhores advogados que aqui estão, a advocacia parece-me, já ouvi isso aqui, aqui não hoje, já ouvi aqui, logo no primeiro dia de manhã. A advocacia está muito vocacionada para a litigância. O bom advogado, necessariamente, nós associamos como sendo aquele que litiga muito. Muitas vezes até de uma forma sonora. A advocacia não tem, e felizmente eu sei que e muitas vezes não é assim, mas na maior parte das vezes não. A advocacia não tem que funcionar apenas com base no ânimos litigandi. Isto é, talvez os servidores da justiça, e aqui já não estou a falar dos juízes, nem da administração, mas os advogados pudessem ter aqui um papel propedêutico, um papel preventivo importante. Utilizando um discurso um pouco mais rasteiro, e perdoem-me. Também é possível ganhar dinheiro ou fazer a vida de advogado com acordos, com pactos, com convénios. Assim a lei o permite, obviamente. Portanto, a juntar aos outros três fatores, um legislador instável, uma falta de percepção do interesse público por parte do fisco e uma falta de percepção de deveres fundamentais por parte dos contribuintes, este quarto fator, um ator litigante demasiado exacerbado, que são os advogados, muitas vezes, advogados ou solicitadores ou outras pessoas, levam a que haja uma demanda muito grande de litígios, não, uma demanda muito grande dos tribunais para resolver litígios que muitas vezes poderiam ser resolvidos de modo prévio e antecipatório. E então passo para a segunda parte da minha intervenção, precisamente. O que é que podemos fazer em sede de reflexão, porque eu não sou legislador, portanto não me posso colocar nas mãos, na função legislativa. Mas o que é que podemos fazer para tentar atenuar, não é resolver, porque isto não é de um momento para o outro, mas tentar atenuar estes problemas? Sinalizo também aqui 4 propostas de reflexão. Uma é intuitiva, resulta logo daquilo que eu disse no início. Se o sistema tributário é demasiado confuso, torná-lo simples. A simplificação tributária. Eu acho que não preciso dizer a confusão que é, para usar uma palavra simpática, o Código Tributário Nacional Brasileiro. Uma pessoa olha para aquilo, é uma mescla de normas e camadas sucessivas de normas, algumas delas até, nem sabemos muito bem qual a versão que está.
Isto não é uma crítica, ou melhor, é uma crítica ao Brasil, claro que sim, obviamente, ao sistema brasileiro. Mas uma crítica não é só do sistema brasileiro. Por exemplo, a lei geral tributária portuguesa não é tão grande, mas também sofre de uma patologia parecida, que é normas que estão lá que não têm utilidade rigorosamente alguma. Normas que nem sequer são tributárias e o contrário. Outras normas que deviam estar lá que não estão. Portanto, a primeira grande proposta será esta. E aqui eu sou adepto, sou um pouco germânico, ou até napoleónico, sou adepto dos grandes códigos. Poderão dizer, mas um código com 1200 ou 1300 artigos é confuso. Os códigos de natureza civil são macrocódigos e permanecem estáveis no tempo e parecem-me que aplicáveis. Mais vale ter um código macro com milhares de normas, mas ao menos temos tudo reunido ali. A noção de tributo, os tipos de tributo, a criação, a modificação e a extensão de tributos, a interpretação e a aplicação das normas tributárias no tempo e no espaço, o procedimento tributário, o procedimento, isto é, o processo administrativo tributário, o processo tributário, o processo judicial tributário, a execução fiscal, tudo. E já agora, isto aqui já é um bocadinho mais difícil por dimensões principiológicas, as matérias criminais tributárias ou contravencionais tributárias, talvez, não sei se teremos tempo e se eventualmente podemos ir por esse caminho, mas se calhar as normas tributárias penais eu as colocasse de parte. Mas muitas dessas normas que estão aí a sobrevoar o sistema em leis avulsas, serem todas compiladas num único diploma. Os Estados Unidos da América têm o IRC, o Internal Revenue Code, e está online, é facilmente consultável, depois é difícil de interpretar, porque o sistema é muito diferente e é complicado interpretar aquilo. Mas as normas estão todas alinhadas e sistematizadas de modo, não direi perfeito, mas bastante visível. E um normal destinatário consegue olhar para o code, para o Internal Revenue Code, e perceber quais são as normas que vão ser aplicadas. Claro, depois falta a dimensão administrativa, as ruling, os regulamentos administrativos. Mas este é um nível infralegal. Portanto, a primeira proposta seria esta: convencer o Poder Legislativo brasileiro a fazer uma reforma profunda. A reforma não tem que ser no sentido de mudar as normas, é compilá-las num único instrumento. Eu sei que já existem vários estudos nesse sentido, mas a verdade é que não se avança. Como em Portugal temos uma lei geral tributária que, enfim, é sempre a mesma desde 98 e com muita necessidade de alteração. Em segundo lugar, eu sempre que digo isto em Portugal, as pessoas atiram-me logo com o argumento da inconstitucionalidade. Nós estamos muito habituados à ideia de pagar tributos com base na verdade material. Se eu ganho 1000, devo pagar imposto por 1000. Se eu ganho 5 milhões, devo pagar imposto por 5 milhões. Eu sou adepto de uma ideia de simplificação total e de tributação por presunção ou por cotas. Isto é, a pergunta é um pouco, eu vou simplificar muito a questão. Claro que se eu estivesse na universidade, o nível de reflexividade teria que ser outro, porque senão é um mero palpite, como dizia há pouco, estamos a criticar. Mas, provavelmente, se todos nós, quando digo todos, é todos, vamos dizer, em idade de ter capacidade contributiva, se todos nós pagássemos o mínimo que fosse, eu quase teria a certeza, não tenho, porque não tenho estudos para isso, mas quase teria a certeza para afirmar que se todos pagássemos, seria mais do que suficiente para sustentar um Estado social equilibrado. Qual é o problema dos Estados atuais? É que uma minoria paga e a grande maioria não paga. A mim não me custa aceitar, não me custa mesmo, embora eu saiba que é ilegal e não se deve dizer isto e pensar isto, mas a mim não me custa aceitar que o pobre comerciante de base, que tem pouquíssimos rendimentos, que vê uma tentativa de não pagar imposto, que intuitivamente fuja. Não me custa. Agora, custa-me aceitar que grandes grupos empresariais internacionais utilizem o Estado brasileiro, utilizem o Estado português, utilizem o Estado espanhol, utilizem vários Estados produtivos para alocar certas atividades produtivas, mas depois vamos a ver a sede ou a direção efetiva destes centros de alocação produtiva estão nas Ilhas Caimão, em Antigua ou Barbados, na República da Irlanda, Malta, enfim, em vários outros sítios, de modo a não pagar imposto. Pergunto, se calhar um sistema tributário que fosse mais fácil, que dissesse todas as empresas pagam 1000, seja lá o que for, tanto pode ser dólares como euros, como reais, o que for. Todas as empresas pagam uma cota tributária fixa. Isto provavelmente seria injusto, porque há empresas que se calhar deveriam pagar mais e outras que deveriam pagar menos, mas ao menos todas pagavam. Eu sei que isto é demasiado simplista, mas pensar no sistema tributário, que, pelo menos ao nível das pessoas singulares,
trouxesse para o sistema milhões de pessoas que estão fora do mesmo. A economia paralela vive muito disto, de mecanismos de produção e de distribuição que o Estado nem sequer conhece e provavelmente nem tem possibilidade de conhecer. Portanto, a tributação, não com base na verdade material exata, mas com base na presunção ou na verdade material aproximada, isto é uma expressão alemã, talvez esta presunção possa ser mais eficiente. Agora, uma nota, como disse outro dia na aula que proferi com os alunos do professor Juliano. Claro que isto vale apenas para o direito tributário, para o pagamento de tributos. Não pode haver, em matéria criminal tributária, não pode haver condenação por aproximação. Isto é, as presunções são válidas e parece-me que constitucionalmente enquadradas, as presunções são válidas, presunções administrativas, são válidas em sede tributária. Em sede criminal, em caso algum. Em sede criminal existe um princípio do indúbio pro réu, entre várias outras, e uma presunção de inocência, enfim, várias outras consequências. Ou seja, não podemos presumir que, já que aquele empresário cometeu 4 crimes de fraude no passado, também cometeu este quinto. Obviamente que não. Agora, podemos presumir, já que aquele empresário ganhou 500 milhões no passado, provavelmente este ano também ganha 500 milhões. De resto, as presunções são sempre ilidíveis. Eu suponho que a expressão que existe no Brasil, ilidíveis, isto é, suscetíveis de contraprova. Portanto, a segunda proposta seria esta. Sem perder de vista a tributação pelo rendimento real, ou pelo património real, ou pelo consumo real, tentar apostar um pouco mais na tributação através de índices, indícios ou presunções. Por exemplo, em Portugal temos, embora não muito ativa, uma tributação através de sinais exteriores de riqueza. Temos pessoas que declaram o salário mínimo e depois deslocam-se de helicóptero, por exemplo, têm barcos de recreio. Porque não tributar essas pessoas, não pelo salário que declaram, que não sabemos qual é e possivelmente nunca saberemos, mas tributá-la pelo seu património ostensivo. Claro que depois tem que haver critérios legais para saber o que é um património ostensivo e porque é que ele é ostensivo para efeitos tributários. Em terceiro lugar, além da simplificação legislativa e normativa, além da tributação por verdade material aproximada ou presunções, algo que também já foi aqui falado, os mecanismos de resolução alternativa de litígios. Em vez de inundarmos os tribunais com litígios, às vezes pequenos, e que, pelo menos em Portugal assim é, aqui no Brasil confesso não sei, muitas vezes o juiz está mais preocupado com a interpretação a dar àquele conceito indeterminado usado na norma tributária do que propriamente com o tributo em causa. Ou seja, depois até chegamos ao fim do processo e vemos que se calhar nem havia pagamento algum. Mas o juiz perde ali 1 ano ou 2 a tentar interpretar um conceito indeterminado ou a tentar buscar uma solução para uma lacuna jurídica, que na verdade aquilo não é uma questão tributária, aquilo é uma questão de teoria da normação ou da aplicação de normas jurídicas. Provavelmente deveríamos desafogar os tribunais de muita da litigiosidade que lá chega. E aqui temos eu tenho isto nas minhas lições bastante mais desenvolvido, depois se quiserem posso-vos dar a referência, aqueles que não conhecerem, mas temos que distinguir dois âmbitos, e já estou a caminhar para a parte final. Mecanismos de resolução alternativa, digamos, sucessivos, isto é, porque o conflito já surgiu e não podemos evitá-lo, já temos de um lado o contribuinte e do outro lado a administração fazendária, e não podemos fazer nada porque o conflito surgiu, e então temos que encontrar caminhos alternativos ao tribunal para resolver aquele conflito. Em Portugal temos, acho que posso dizer, eu sou um crítico da arbitragem, mas tenho que dar, como se diz aqui também, o braço a torcer, tenho que admitir que a arbitragem em Portugal funciona bem. Funciona bem, primeiro, porque é uma arbitragem institucional. Não há arbitragem ad hoc. Eu não posso escolher o árbitro que me apetece para julgar o meu litígio. Agora, posso recorrer a uma entidade que se chama CAD, Centro de Arbitragem Administrativa, que tem uma lista de árbitros e depois o meu litígio vai ser julgado por árbitros e tem que ser justo, apesar de eu ser contra a arbitragem, tem que ser justo, esses árbitros estão sujeitos a garantias de imparcialidade rigorosíssimas. Portanto, a mesma pessoa não pode estar, primeiro não pode ser juiz e árbitro ao mesmo tempo. Ou é juiz dos tribunais convencionais, ou é árbitro. E segundo, não pode ser advogado e árbitro ao mesmo tempo. Quer dizer, não pode hoje estar no escritório de advogados a defender uma empresa e amanhã estar num colégio arbitral a julgar essa mesma empresa. E, como digo, tem que ser justo, apesar de ser contra a ideia, tem que ser justo que em Portugal as garantias de imparcialidade da arbitragem, há algumas críticas naturalmente, mas em Portugal a arbitragem funciona.
Embora a grande crítica, que também parece que é um pouco injusta, é que é uma, perdão, uma justiça para ricos. Isto é, geralmente só as grandes empresas é que recorrem à arbitragem. Não parece que seja assim, embora seja essa a ideia que passa, não parece que seja assim. Portanto, temos mecanismos alternativos ao tribunal para resolver a litigiosidade tributária, mas é preciso muito cuidado com isso. Não podemos pôr a resolver litígios, eu estou a falar dos tributários, isto vale para qualquer outra matéria, laboral, administrativo, previdenciário, civil, bancário, comercial, o que for. Não podemos pôr na veste de juízes pessoas que não são juízes. Por isso é que eu disse, a independência do tribunal e do judiciário é intangível. Não podemos colocar pseudo-árbitros, isto é, advogados, às vezes nem advogados são, pessoas que nem sequer conseguiram passar nos exames de ordem, a julgar litígios tributários. Creio que o crivo em Portugal não permite isso, felizmente, em matéria tributária. Mas eu sou muito crítico da arbitragem em outras matérias, que não vou aqui pronunciar para não ser deselegante, mas há muitos domínios em Portugal em que árbitros, eu não passaria aquele árbitro numa aula minha de direito administrativo ou direito constitucional, porque ele não tem conhecimentos para isso. E parece muito pouco prudente colocarmos pessoas destas a julgar litígios e a julgar a vida das outras pessoas. Portanto, a arbitragem é um bom caminho, sim, se for exclusivamente institucional, portanto, sob a égide ou estatal ou estadual, ou até municipal, mas desde que haja o crivo de uma entidade pública com critérios rigorosíssimos de imparcialidade e de incompatibilidades, a dizer que só aquelas pessoas é que podem ser árbitros. Mas, além disso, existem mecanismos de resolução alternativa prévios, antecipatórios. Já falamos aqui, o professor já falou logo na palestra de abertura, da possibilidade de acordos prévios sobre várias matérias. Por exemplo, em Portugal estou-me a lembrar dos acordos prévios sobre preços de transferência. Aliás, sempre tive muita curiosidade com uma norma que está na Lei General Tributária Espanhola, que nunca soube se ela funciona ou não, que é colaboração social, penso que é assim que se chama. Isto é, a possibilidade de, antes dos conflitos surgirem, ser dada a possibilidade ao contribuinte, seja durante o procedimento de auditoria ou de inspeção, seja durante o próprio procedimento de lançamento, liquidação, seja até durante a avaliação da matéria tributável ou do arbitramento da matéria tributável, o contribuinte poder participar e chegar a um acordo. Muitas vezes diz-se, mas existem princípios constitucionais como a indisponibilidade do crédito, como a legalidade tributária, como a reserva do legislativo que impedem que possa haver acordos em matéria tributária. Não parece que seja verdade. Não pode haver acordo depois do lançamento tributário estar feito. Depois do fisco dizer que o contribuinte deve 1.527, não pode chegar a um acordo para baixar ou para obter um desconto. Agora, enquanto o crédito tributário não está solidificado, eu acredito, pelo menos na portuguesa, acredito na administração tributária portuguesa, nas suas garantias de imparcialidade, acho que ela não vai fazer descontos ou abatimentos a um contribuinte só porque o conhece. Portanto, mais vale às vezes chegarmos a acordo prévio com o contribuinte, pagar menos, mas pagar alguma coisa, do que estarmos naquela ânsia contínua de chegar à verdade material exata, saber quanto é que aquele médico, ou aquele advogado, ou aquele arquiteto efetivamente ganhou. Nunca vamos saber. Andamos atrás do contribuinte durante o tempo todo até prescrever e ficamos sem receita. Quando, se calhar, previamente, se houvesse um acordo em sede de auditoria ou de inspeção tributária, provavelmente alguma receita podia ser percebida. E, por fim, além da simplificação legislativa, além da tributação por presunções, além destes métodos alternativos de resolução de litígios, uma coisa que isto sim é que seria disruptivo aqui no Brasil, que é uma rede de tribunais tributários. Isto é, tributários ou fiscais, como quiserem chamar, ou até financeiros. No fundo, aqui seria... O modelo português nem acho que seja o mais feliz. No fundo, importar aquilo que é... não sou a favor de transplantes legislativos, mas aqui parece-me que o modelo alemão dos Finanzgericht, os tribunais financeiros, desde a base até ao topo, em que temos o Finanzgericht de base, depois temos tribunais intermédios e depois temos o Tribunal Supremo, em matéria financeira, penso que seria muito proveitoso. Porquê? Porque segregava-se toda esta litigiosidade para juízes especializados e não para câmaras especializadas dentro de tribunais genéricos.
e uma ordem judicial e jurisdicional autónoma só para lidar com litígios tributários poderia ser muito vantajosa. Desde logo ao nível da celeridade. Porquê? Porque tínhamos juízes especializados só naquela matéria e, dependendo do sistema de recursos, provavelmente os litígios seriam um pouco mais esbatidos e resolvidos de modo um pouco mais, não diria amigável, porque é um juiz, obviamente. O juiz não é amigo, nem pode ser amigo das partes, mas de um modo menos hostil e menos, com menos ânimos litigando do que aquilo que tem sido. Claro que é difícil, o Brasil já tem a sua estrutura judiciária, mas até do ponto de vista do fisco, da administração fazendária, poderia ser simpática a ideia. Isto é, permitir, eu confesso, não sei se a Constituição o permite, mas permitir uma autonomização de jurisdição tributária para haver uma rede de tribunais tributários efetiva que permitisse que todos estes litígios fossem conduzidos por um canal próprio. Assim, diluem-se na litigiosidade em geral. O sistema português é mais ou menos isto. Simplesmente os tribunais tributários, que lá chamam-se fiscais, os tribunais tributários estão ao lado dos tribunais administrativos, mas são tribunais, verdadeiros tribunais, juízes independentes e imparciais, independência objetiva e independência subjetiva. Portanto, não são juízes dentro da administração tributária ou da administração fazendária. Aliás, os tribunais não têm ninguém a não ser juízes. Portanto, não pode haver perito, ou melhor, pode haver prova pericial, mas os peritos não decidem. Quem decide litígios tributários são exclusivamente juízes exclusivamente licenciados em Direito, que se candidatam à magistratura através de uma entidade própria, que é o Centro de Estudos Judiciários, com exames rigorosíssimos e dificílimos, e que depois entram, e são eles que têm poder autónomo para decidir aqueles litígios. Portanto, não há litígios tributários decididos pela administração, a não ser, obviamente, em sede administrativa, as reclamações e os recursos. Muito bem, penso que estou dentro do razoável do meu tema. Era isto que queria partilhar convosco, no fundo sinalizar esta ideia de que o legislador tem muita culpa, a administração também, mas os contribuintes também não podem ficar de parte. Portanto, os contribuintes também têm uma percepção do Estado Constitucional muito baseada em direitos que existem, que têm que ser reivindicados, mas também existem deveres fundamentais. A solução tem que passar necessariamente quase sempre pelas mãos do legislador, e isso é que é o mais importante. Espero ter sido minimamente claro e agradeço a vossa atenção penhoradamente. Muito obrigado. Infelizmente, estamos chegando ao final, né? Como essa tarefa de abrir e de encerrar. Eu lembro aqui, eu vou começar aqui este termo de encerramento, citando algo que eu me repito e fiz o prefácio do livro do professor Juliano Lira Guimarães e comecei o prefácio dizendo o seguinte, aspas, porque não é meu que eu vou dizer, muitos aqui, a maioria, vão identificar o autor, diz assim: é o juízo final, a história do bem e do mal. Quero ter olhos para ver a maldade desaparecer. Acho que é o tom da minha fala. Tá? Até estou otimista aqui, eu quero ver o juízo final. Isso aqui não é nenhum jurista, não é nenhum economista, é um músico popular já falecido chamado Nelson Cavaquinho. Certo? Aí eu começo por ele, porque esse é o cenário. De tudo que foi dito aqui, eu digo que nós tivemos um início auspicioso, bom, claro, preciso, e mantivemos isso até o esforço, pelo menos nesses dois momentos, da abertura e do encerramento. Eu também vou dizer o seguinte, eu tento, não é, demarcar os terrenos de uma forma diferentemente aqui do professor, que disse, olha, eu não fui do fisco, não advogo. Seu nome aqui tem do senso comum aqui no Brasil, tem, às vezes, seu passado lhe condena. Alguns dizem, meu passado me condena. Eu vim do fisco, então eu tenho uma cultura, não dá para jogar fora, né? Fui marcado, fui auditor, né? Fiscal do Estado. Posteriormente, né? Prestei concurso dentro para virar juiz administrativo, colega do doutor Mário Godoy, que falou aqui, né? Aposentei-me nessa função pública, né, de julgador tributário, então essas coisas marcam, né? Não dá para simplesmente jogar
pela janela, com a água, e o bebê e a água suja, né? E depois meu time é acadêmico, né? Esse é já há alguns anos, né? Esse acho que é um dado. E talvez isso me tenha dado alguma criticidade à academia. E lembrei-me aqui, quando estava ouvindo, né, o professor, de um debate que houve aqui no Brasil, não com a área de tributário, mas com toda a área de direito. Um pesquisador social brasileiro de grande nome, chamado professor da Unicamp, chamado o nome Marcos Nobre, ele escreveu um artigo na Folha de São Paulo dizendo basicamente o seguinte: as pesquisas sociais no Brasil e de humanidades avançaram muito nos últimos 25 anos. Já faz tempo que ele disse isso, né? Mas o direito não acompanhou. E ele cita, diz, olha, nestas áreas do conhecimento, nós chegamos a padrões de Harvard e Yale. Já começo a puxar o freio de mão, porque eu acho, com todo respeito, o padrão de cientificidade não está apenas nessas duas, e que, por desgraça, agora começa a descer a ladeira, né? Então, mas esse é um cenário. Aí vocês imaginam que isso aconteceu nos arraiais dos juristas, né? Eu chamo isso da tese do atraso, né? Vocês são os atrasados. E dois colegas meus, são colegas, né? Eles me conhecem, eu conheço a eles, são um, eram os dois da Universidade Federal do Fluminense, outro agora está na UNB. Roberto Fragali, aposentado com o direito do trabalho, e um outro escreveram um artigo dizendo: esse senhor não sabe de nada. Nós fazemos ciência assim, nós juristas. Nós sabemos fazer pesquisa. O que Marcos Nobre não percebeu é que nós somos diferentes. Eu digo, pronto, eu tenho a tese do atraso versus a tese da diferença, né? E aí não pararam de chover artigos, parecia uma guerra santa. E um professor, que eu citei até o nome dele hoje aqui, não citei a obra dele de manhã, não citei. Um professor, diretor da FGV de São Paulo, chamou este Marcos Nobre e disse: olha, esse negócio não vai para lugar nenhum. Faz o seguinte, organiza um seminário, organiza um congresso, a FGV banca isso aí e a gente vai produzir um livro. Chama juristas de todas as pelagens, digo eu, né? Todo tipo de bicho. E chama também não juristas que utilizem o direito no seu que fazer. Então, organiza esse debate, não ficar daqui a pouco está um xingando a mãe do outro. Então não dá. Vamos resolver isso. Isso foi feito. E resultou em um livro que chama-se O que é Pesquisa e Direito. Independentemente de gostar ou não gostar, foi interessante. O autor chama-se Vilhena, né? Oscar Vilhena. Eu sou amigo dele, não sei nem se ele é meu, eu sou amigo dele. É, acho que foi diretor, foi teu diretor? Não foi? Oscar é um danadinho. Oscar coleciona doutorados no Brasil e fora. Tem curso que ele fez ciência política e direito no Brasil e nos Estados Unidos. Se deixasse mais, ainda estava fazendo hoje, né? Mas teve uma questão de bom senso. Em vez de ficar nisso aí, aquela expressão, ele olhou para a floresta, ele não olhou só para a árvore, né? Tá nisso aí. Vamos olhar o conjunto da obra. Então, acho que esse é um dado interessante que o senhor chamou a atenção. A crítica que eu faço à nossa área aqui é que nós nos basta, não é só na área tributária. Em tributários, para mim, é enfermiço, é doentio. Quase toda a área do direito tem exceções, professor, é que a questão teórica é de baixo teor entre nós. Por isso, é uma lástima, né? Por tudo, a perda de Paulo de Barros Carvalho. Não estou dizendo que subscreva a teoria dele, mas reconheço que falta teoria. E ele é um ponto fora da curva nessa história, né? Tem outros. O professor Valci aqui, e o Brasil não olha para a obra dele direitinho como deveria olhar. É também alguém que faz um esforço brutal nessa área teórica, né? Eu chamei o professor Valci, simplesmente porque ele me conhece, eu conheço ele, porque eu achei que é importante e ele falou algo sobre isso aí. Esse era o quadro geral que eu queria situar. A outra, professor, principalmente, doutor Pablo, doutor Joaquim, né? Essa preocupação nossa, no primeiro momento, envolvia muita gente. Eu, outros colegas, né, mestrando, doutorandos, não só para... E concorremos a um projeto, a um edital de pesquisa, que a CNPq, o CNPq, a agência de pesquisa, o CSIC, espanhol,
ela abre editais de quando em quando. E quando nós vimos esse edital, eu vi, mas não me motivei a propor nada, dar muito em cima, e até que a coordenadora da mestrado, doutorado, insistiu tanto, eu digo, ela quer, na certa, despedir-me daqui do emprego. Eu vou fazer o projeto. Reuni as pessoas que encontrei, fizemos o projeto, quando todo melhor vi que era em rede. Ah, não podia. A nossa já é uma comunitária, né? Tinha que ter públicas. Aí onde eu recorri? Primeiro, Federal da Paraíba, com a professora Ana, pessoa que conhecia, estou olhando aqui meu dileto amigo, doutor Fernando Dantas, e eu olhei para a Federal de Goiás, é onde eu tenho amigos. Os inimigos tinham um grande escritor, tenho dissensões assim, né? Um grande teatrólogo pernambucano, um grande escritor, Nelson Rodrigues, já dizia: os inimigos não mandam flores, né? Se os inimigos não mandam flores, eu tenho que procurar os amigos, né? E deu certo, a gente conseguiu fazer esse projeto, deu mais certo que a gente conseguiu aprovar. Por alguma razão, sei que, como estavam lá em Brasília, foi aprovado e nós iniciamos esse estudo e chegamos. E esse evento e um outro menor que já fizemos, né, compõem a estrutura do desenho para servir de substrato para essa discussão teórica que falta todos nós e fazer essa espécie de, eu vou falar o termo em português que a turma não gosta, tempestade cerebral, né? Para não falar em inglês, né? E eu creio que esse foi um grande resultado, né? A vinda dos senhores, né, aqui, dos colegas, possibilitou isso a todos nós. Nós temos um prazo curtíssimo, né? Nós do grupo de pesquisa, desse grupo, para concluir o relatório. Senão a agência não só vai tomar medidas. Eu paro nisso aí e tem duas observações que eu quero fazer antes de encerrar com os agradecimentos e chamar a atenção. Tem um livro, eu tenho uma desgraça, coisa de professor, está citando livro aqui. Há um livro que está em tradução, aqui, chamado Panama Papers. Aí, para essa turma que fica achando que o Estado é mal com U e com L, é doente e faz maldades, né? Eu digo, é bom ler esse livro. Eu confesso que quando eu li esse livro, logo que eu fui a um evento no Uruguai, e estava procurando outras coisas, mas eu puxei um livro na estante, que eram uns quatro, eu sou desastrado assim. Quando eu olhei o livro que eu queria ler, ele estava lá no chão. Eu digo, esse aqui. Não fui mais nem para o evento. Não consegui dormir com a leitura quando terminei. Por quê? Diferentemente de muitas coisas que eu vi até aqui hoje, eu todos os dias, não é? A gente vai olhar essa, os coitadinhos dos paraísos fiscais. Olha, vai de A a Z, não escapava ninguém. Aqui na América Latina, esportistas, atletas, eu acho que, como o livro não estava interessado em falar do Brasil, ele mencionou dois casos já nas notas finais. Mas caberia todos, né? A gente cita isso aí. Aí eu digo também, não é da cultura de vida do fisco, mas acho que tem esse dado, né? E aqui tem um dado que eu acho que é pré-jurídico, isso é metajurídico, é sociológico, essa tensão que tem na sociedade brasileira. Eu vivi na Espanha com muita facilidade, né? 4 anos de uma vez, 6 meses de outra, 3 de outra. Pensei que já ia ficar por lá, né? Tanto tempo, né, professor Paulo? E só de Madrid foram 4 anos. Aí já é bonzinho, né? Resumo, aí tem um caso, professor, essa eu vou contar. Eu tentei concluir meu doutorado em Salamanca, para ver o que a academia engana também, vem cuidado, tenham cuidado. Eu tentei transferir-me da Autônoma de Madrid, que o senhor conhece tão bem, para Salamanca. Aí fui conversar, procurei na época, grande figura, um grande intelectual chamado, não é? Que era o catedrático de lá, doutor Eusébio Gonçalves, que faleceu, né, num acidente. Ele me recebeu bem e tal, disse, mas aqui tem uma comissão de doutorado que é complicada. E realmente, criaram tanta dificuldade que eu desisti. Aí vê que é a ironia. Anos depois, eu já depois de ter concluído o doutorado na Autônoma mesmo, fui indicado, selecionado pelo CNPq, de novo, essa agência. Para quê? Para ser professor, num acordo com Salamanca, para ser professor visitante. Eu não pude ser aluno, mas vê que ironia, que coisa doida. Aluno não pode ser, mas pode voltar de professor, né, depois. Pode um negócio desse? Não é? Ele não pode me beliscar, esse negócio está errado. Não é? Eu não podia ser aluno, podia ser professor. E passei 6 meses lá de professor. Foi bom, valeu, foi uma experiência rica, talvez a mais rica da minha vida. Mais do que os 4 do doutorado, foi passar 6 meses em Salamanca como professor. Não é? Para quê? Para instalar o Centro de Estudos Brasileiros, que funciona até hoje, né?
Então, esse é um dado assim bom, que me marcou até hoje, mas positivamente, não podia querer mais, né? O que podia? Não? E à noite, eu saía da aula, das classes, não falta cafeteria, né? É o eufemismo para chamar de bar, né? Lá eles chamam cafeteria, mas é bar. Aí você, não, melhor, de 7 às 8 tem um de 8 às 9, 9 às 10. Você, até de manhã cedo tem. Os bares mais distintos. Para acertar o caminho de casa era diferente. Para cá. Bom, e aí eu quero, né, mencionar que estou muito satisfeito, feliz, agradecido a todos. Chegou a hora dos agradecimentos. Então, a equipe do projeto de pesquisa, que contempla, né, eu sou uma espécie assim, de coordenador geral, mas tem a professora Ana Paula Bastos, que esteve aqui conosco, que é da Paraíba, o professor Quirino, que fez remoto, a professora Silvia, infelizmente, não pôde estar aqui conosco, que é também colega do professor Fernando. Né? Então, e o grupo de colegas, de mestrandos, doutorandos, alunos de graduação que participaram do projeto, eu sou muito grato, nós não íamos para lugar nenhum sem eles. E para viabilizar este evento aqui, né, eu contei no primeiro momento, de forma decidida, eu já sabia que contaria, né, com o apoio do professor doutor Fernando Dantas, que está aqui conosco, né, é professor titular da Federal de Goiás, e apoio também decidido da desembargadora Germana, dileta amiga, e aqui não teria sido possível isso sem contar com o apoio do doutor Roberto Machado, presidente do TRF-5, do diretor da escola, o desembargador Cid Marconi, que também não pôde estar conosco, mas foi crucial nesse processo. Um agradecimento muito especial ao doutor Bruno Carrá, que esteve aqui conosco, até a remoto esteve ainda hoje, né? Viabilizou, criou todas as condições, colocou a escola para funcionar à nossa disposição. No plano mais operacional, secretário da escola, o Luiz Albuquerque, a Laura Araújo, que é diretora da secretaria, a senhora Clara, do cerimonial, e tem um colega que esteve aqui conosco o tempo todo, e sua equipe, o Tito, do setor de comunicação. Então, toda essa estrutura da escola foi colocada do tribunal para viabilizar isso. Acho que é uma parceria feliz, e estou mais contente, doutor Fernando, que doutor Bruno quer conversar para ver um convênio para tocar um projeto de pesquisa aqui com eles, né? Professor, me permita a licença, o doutor Bruno está disponível aqui online. Doutor Bruno, o senhor consegue nos ouvir? Consigo sim, professores. Tô aqui só para realmente não deixar sem de me fazer presente nesse último ato, em nome da escola, em nome do, do tribunal, de certa forma, desse seminário que foi efetivamente tão proveitoso. Mas eu falo depois, professor. Eu espero o senhor falar, e se for o caso, depois eu dou uma pílulazinha só para poder Muito obrigado. retomar em nome da escola aqui. Perfeito. Obrigado. Então, isso não é um formalismo, faz parte desse processo real, não? Sem isso, nós não teríamos avançado. Um grupo de colegas, professores, alunos, que, mesmo sem fazer parte formal do GT, desse grupo de pesquisa, colaboraram muito. Diante aqui da gente, o professor João Hélio, que esteve aqui há pouco com a gente, que estou vendo ali, amigo de longas datas, Juliano Guimarães, que desde a primeira hora desse evento, o João Gabriel, que esteve conosco até há pouco, né? O Gustavo Oliveira, né? O Alberto Carvalho estava aqui há pouco, não é? Mário Godoy, que está na equipe agora, o Zé Neto, que veio de outro estado, está aqui todo dia conosco, a Ivana, o Derek, e vejam que foi uma lista que mobilizamos muito, né? São muito agradecidos. O resultado final disso aí, a ideia é que nós vamos transformar em livro. É evidente que nós vamos, né, degravar o que está isso aí, encaminhar para palestrantes, para que eles corrijam, retoquem, que sempre tem um outro problema, para viabilizar essa publicação o mais rápido possível, certo? Também obrigado até por essa compreensão. Por fim, antes de passar a palavra ao doutor Bruno, né,
ouvi muito aqui sobre a questão de litígios, não é? Creio que foi bom porque funcionou essa tempestade cerebral, vimos de quase tudo, não é? É evidente aqui. Concordo aqui com uma questão também de fundo colocada pelo professor, que também eu discuto, não há verdade absoluta, né? Não há, não há. E outra, não é? Eu mencionei aqui, vamos repetir e vou encerrar, professor, minha fala e transferir para o doutor Bruno. Olha, é, há a sociedade brasileira, isso é uma questão que transcende o direito. Eu concordo, acho que foi da fala do professor Joaquim, eu digo, acho que ele conhece o Brasil. Aqui nós somos treinados, a nossa formação jurídica, a minha, agora não, mas a minha foi terrível. A minha era só do conflito, né? O triângulo aqui era autor, juiz e réu, e sai de baixo, que não estiver no meio. Essa é a vida toda. Um fato auspicioso, porque a minha Universidade Católica de Pernambuco, por uma ação da nossa diretora, minha diretora, do professor João, a professora Karine, ela lutou e criou uma escola do consenso no ambiente da universidade. Você imagina que é isso aí. Para alguns é quase heresia, né? Quase heresia isso. Mas está tentando caminhar com isso, funcionando. Mostrar um ambiente historicamente do conflito de que é uma saída ao consenso. Ela está juntando várias instituições, né? Tribunais, MP, procurando tudo para trabalhar isso aí, para ver mudar esse padrão cultural, né? Isso aí, acho que esse é um salto, é uma notícia, para mim, que foi muito auspiciosa, foi essa aí. E concluo, né, finalmente, né, chamando a atenção para o seguinte, é, o fato, alguém falou aqui, eu também concordo, não sei quem falou aqui pela manhã ou da hoje, sobre copiar, adquirir modelos. Não, essa não é a preocupação, mas é refletir sobre as experiências, né, concretamente. Né? Aqui a gente tem uma cultura de conflitos. Né? Eu digo em tom jocoso que quando eu era pequeno, menino, a gente brigava na rua jogando futebol, alguma coisa, aí apanhava o treinamento e dizia, olha, eu vou chamar o meu irmão ou meu primo que vai te pegar. Hoje os meninos já dizem, eu vou, não te incomoda não, eu vou entrar com ação, né? Tu vai ver. Tu vai ver lá que eu vou ao juiz. Porque eu vou a quem decide. A nossa cultura é terrível de conflito. Né? De conflito. Né? E do ponto de vista normativo, tem algo que foi dito aqui, eu quero terminar isso aí, chamar a atenção do seguinte. Eu creio que nós, até por formação, a gente se detém muito nesse momento formal, esquecendo que esses fenômenos todos estão muito antes deles serem jurídicos, econômicos, contábeis, administrativos, sociais, eles são políticos. E nós temos uma dificuldade. O Brasil tem um problema que, salvo de ontem para hoje, eu não sei, eu dormi pouco, mas eu não tenho notícia de nenhum país que tenha uma fragmentação partidária que chegue à metade da nossa, no mundo ocidental. Isso tem problemas de governabilidade, isso tem problema que impacta todo o sistema. Você não consegue construir. A turma fica usando rádio, jornal, televisão, fica falando de governança, dá vontade de rir, porque é brincadeira. Como é que você, com uma fragmentação com 40 partidos, você consegue governar? Consegue ter um norte para escolher um modelo de tribunais? Não consegue, é delírio, né? É auto-engano, que eu chamo, é auto-engano. Muito obrigado e só tenho que agradecer a todos e aí, com a palavra, para encerrar mesmo, o doutor Bruno Carraro, os nossos agradecimentos. Obrigado, professor Raimundo Juliano. De certa forma, não. Creio que Vossa Excelência realmente conseguiu dar a tônica do que foi esse evento. Eu aproveito também para saudar o professor Joaquim, que se faz presente à mesa, bem como toda a plateia, em nome das pessoas que Vossa Excelência já mencionou anteriormente. Mas, em especial, gostaria de saudar o doutor Fernando Dantas, que se encontra presente ao evento, que foi, na verdade, o grande pontífice, né, entre a escola e a Universidade Católica, particularmente ao projeto sobre hiperlitigiosidade que permitiu efetivamente esse evento. Eu vou ser breve, eu não vou cansar, eu só queria realmente destacar que foi efetivamente um processo de várias mãos
e que está obtendo, conseguiu chegar a bons termos, mas tem ainda muito mais a produzir, tem ainda muito mais a oferecer. O estudo da hiperlitigiosidade se encontra particularmente hoje no objeto das preocupações das escolas judiciais. Eu, inclusive, na abertura, o professor Raimundo lembra, eu mostrava que a última edição da revista do Conselho da Justiça Federal foi sobre artigos do mestrado acadêmico, do mestrado profissional da Infam, sobre exatamente a questão da litigiosidade. E essa, inclusive, é a ideia, conversando com o professor Juliano, outro Juliano, já avançamos em já protocolar um formato de um convênio, um protocolo de intenções, onde houvesse a possibilidade de cessão de dados pelo tribunal para o projeto, a fim de que fossem produzidos estudos em relação à questão da litigiosidade, da hiperlitigiosidade, no âmbito dessa Justiça Federal da Quinta Região e também, eventualmente, as formas de tentar superá-las, as formas de tentar lidar e conter esse processo, mudando-se efetivamente toda uma cultura, que, como o professor Raimundo Juliano termina agora de mencionar, é uma cultura que parece que, lamentavelmente, ainda está cada vez mais afirmada, acirrada, ah, ah, realmente entranhada nas nossas na nossa mentalidade, como se o juiz ele fosse o grande resolvedor geral da nação, e não é bem por isso, né? Não é bem por aí, melhor dizendo. Todas as partes têm o dever de trabalhar a resolução do conflito, ainda e sobretudo esses conflitos em que envolvem a fazenda pública e os particulares. Então é preciso o braço da academia, é preciso as mentes da academia para pensarmos ideias, para discutirmos, para identificarmos o problema em suas várias raízes, suas várias dimensões, e a partir daí propormos ideias concretas, ideias que não sejam só ideias que se tiram da cartola e que por isso mesmo não tenham maior efetividade, não tenham maior concretude. Então a escola se vê realmente numa posição muito interessada em seguir adiante com esse estudo, inclusive para além do seminário, com um protocolo de intenções que tenho certeza vai virar convênio, vai virar acordo de cooperação, e vai permitir esse enlace mais efetivo ainda entre a academia e o judiciário. Obrigado a Vossa Excelência, professor Juliano, professor Raimundo Juliano, o professor Juliano, que também esteve comigo lado a lado, ombreando esforços para a realização desse convênio. E termino dizendo, em nome do desembargador Cid Marconi, uma vez mais, do prazer, da honra, do privilégio de poder dividir com todos esse congresso tão importante para a gente também da escola. Muito obrigado a todas e a todos. Em nome do grupo, em nome da Universidade Católica, agradeço ao TRF da Quinta Região, toda a infraestrutura, agradeço também à Escola da Magistratura da Quinta Região e declaro o nosso evento encerrado. Muito obrigado a todos. Vamos nos encontrar em Braga, né? Hoje vamos jantar, mas depois a gente se encontra em Braga.